Salmo 12, vamos fazer a leitura desse texto. Diz assim a palavra do Senhor. Ao mestre de canto para instrumentos de 8 cordas, Salmo de Davi. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem: com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada com cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Vamos orar ao Senhor? Pai bondoso, Pai querido, teu povo reunido aqui, Senhor, está esperando, ansioso, Senhor, para entender a tua palavra. Por isso, Senhor, te pedimos humildemente, te suplicamos, para que tu fales aos nossos corações, que o teu Santo Espírito, Senhor, que em nós habita, nos instrua e nos capacite a isso, Senhor, para que sejamos moldados, modificados para a honra e glória do teu nome. E assim poder aprender de ti e exercitar, Senhor, o que tu requeres de nós. Me instrui também a isso, me capacita e capacita a todos os corações dos ouvintes, Senhor, dessa mensagem. Esse é o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus, amém. O Salmo de número 12, na continuidade do estudo que estamos fazendo, né? Ele lembra estar dentro desse primeiro grupo de salmos, que é do primeiro livro, que, se a gente recordar, ele está entre a temática do reino, né? Do reino sendo Davi como reino. Lembre que a gente já viu isso lá no prelúdio do livro dos Salmos, né? Os 5 livros dos Salmos, eles prenunciam, contam a história de Israel no sentido do reinado, principalmente da parte de Davi. Esse primeiro grupo de Salmos, que vai do 1 até o 71, que é o livro 1 chamado, né? Ele vai falar justamente da parte quando Davi se estabelece como rei de Israel. Então é como se a gente estivesse acompanhando de fato a história de Davi também, certo? Enquanto a gente lê os Salmos. Por isso que esses Salmos eles falam sempre sobre inimigos, perseguição, abusos de poder, porque se a gente lembrar da história de Davi também, né, na sua ascensão até ele chegar ao trono, até realmente ser coroado, a gente tem Davi sendo perseguido por Saul o tempo todo, Davi fugindo para os filisteus, Davi enfrentando guerras de todos os lados, até que depois ele realmente vai ser o rei, né? E depois vai vir o outro grupo de salmos que continua a história de Davi, a Salomão e a história dos outros reinos de Israel também, certo? Esse é um dos intuitos do livro do Salmo que a gente tem na amplitude dos salmos. Esse salmo de Davi, o Salmo 12, ele é um desses também. Veja que ele fala sobre inimigos, fala sobre os infiéis, fala sobre os perversos. E os outros salmos, sempre a gente está vendo isso também. Sempre ele fala do perverso, de uma perseguição, de uma injustiça que vem ocorrendo. Por conta disso, tá? Esse é um dos motivos pelo qual tanto se fala em perseguição até aqui. Esse salmo em específico, lembrando ainda dos grupos de salmos que têm temáticas, esse salmo, veja que ele se enquadra em várias temáticas. Temáticas em que sentido eu digo? Como os salmos imprecatórios, salmos de sabedoria, salmos de louvor, de clamor. Esse salmo ele traz várias coisas desse sentido. A gente tem uma súplica, no primeiro versículo do salmo a gente já vê isso. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Então ele pede ao Senhor ajuda, ele está pedindo socorro ao Senhor. É uma exclamação, socorro, Senhor. Então é um clamor que ele está fazendo. A gente vê também, no versículo 3, quando ele vai dizer: corte o Senhor todos os lábios bajuladores. Isso é uma imprecação. Ele está pedindo por justiça, ele está querendo que Deus haja em punição
desses inimigos. Cortar os lábios desses bajuladores, corte o Senhor, ele faz um pedido para que corte. Esse cortar tanto significa cortar da comunidade, certo? Para que eles sejam extintos da comunidade, como pode ser realmente pedindo que eles morram. Pedir para que esses infiéis, esses impiedosos, esses perversos, eles faleçam, tá? Então veja como é duro. Os salmos imprecatórios são esses, tá? Imprecação vem nesse sentido, de um clamor de justiça, que aos nossos olhos até é um pouco malvado. A gente vai ter outros salmos que são bem piores do que isso, tá? A gente chega até lá. Mas veja que esse aqui também traz essa temática. A gente tem no versículo 7 uma expressão de confiança. Sim, Senhor, tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Há confiança. Vimos outros salmos de confiança. Esse aqui também tem esse viés, né? Essa temática. No versículo 6 nós temos um louvor ao Senhor, falando da grandeza do Senhor e de seus atributos. Quando ele fala, as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Então, veja, ele está exaltando o Senhor, as palavras do Senhor. O que ele fala é puro, é precioso. O que é esse cadinho de barro, essas coisas que essa imagem que ele está trazendo? Prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Vamos explicar isso aqui para a gente entender, tá? Só para a gente lembrar que isso aqui ele está falando de exaltação. Ele está glorificando a Deus, louvando ao Senhor por um atributo dele. Algo que é dele, as palavras do Senhor são assim. E o que é isso? É uma linguagem humana que ele está trazendo, não quer dizer que a palavra do Senhor é de fato como uma prata. A prata ela é um ato da criação de Deus, né? Então, claro que não é, por mais que ele fale de metais preciosos, nunca vai trazer a ideia plena do que é e como é puro a palavra do Senhor, né? Mas ele traz essa linguagem para que nós possamos entender o que é mais puro na nossa percepção humana. E a imagem que ele usa é de um metal sendo purificado. Como é que é feita essa purificação de um metal? É no fogo. É no fogo. O cadinho é o lugar onde bota, aí vai ficar em temperaturas altíssimas. E quando o metal, que aí a prata, você sabe, as mulheres aí, elas usam metais no pescoço, nos brincos, nas pulseiras. Vocês têm, ele é sólido. Ele precisa derreter. E para derreter tem que ser uma temperatura elevadíssima. E aí ele vai, nessa temperatura elevada e cada vez mais elevada, o metal vai derretendo e as impurezas vão sendo queimadas. Mas o metal não queima. Isso é assim que se faz. Tanto a purificação do ouro como da prata e outros, mas da prata é o que ele está usando, se dá assim, num aquecimento tão elevado que todas as coisas queimam, mas a prata fica. Essa é a pureza que ele quer trazer essa imagem para a gente. E que a palavra do Senhor é tão pura que ela foi queimada, digamos assim, ela foi depurada 7 vezes. 7 vezes passou por esse processo em temperatura elevadíssima para que tudo fosse queimado e só ficasse realmente o que é precioso, aquilo que é o mais puro possível. E lembre também que o 7, né, não é porque 7 e não 10, 10 é mais do que 7, mas o 7 tem essa representação para o hebraico de ser perfeito. O 7, a numeração, tem esse significado. Então, o que ele está usando aqui? A prata, esse metal precioso, a palavra do Senhor foi testada 7 vezes numa porção exata e perfeita de que ela é puríssima, certo? É essa imagem que ele traz quando ele quer trazer a elevação e o louvor do que significa a palavra do Senhor. E esse salmo ainda ele se enquadra dentro dos seus temas como um salmo de sabedoria, porque ele exalta a palavra do Senhor. Os salmos que falam sobre a palavra do Senhor são tidos assim. E ele, veja, como eu acabei de citar o Salmo 6, ele vai dizer, elevar a grandeza do Senhor no sentido da palavra do Senhor. E perceba que no versículo 5 até o Senhor fala. Ele mesmo fala que é o centro do Salmo. Destrinchando o Salmo aqui, vamos visualizar
antes de entrar no que o autor realmente pretende, e de fato a gente já pode entender o pouco do que o Salmo está falando, porque o Salmo ele trata sobre, ele é a súplica do justo no mundo em trevas, no mundo caído, no mundo em caos. Por isso ele é repleto desses temas. Ele clama pedindo ao Senhor justiça, ele clama porque ele sofre nesse mundo caído. Ele vai dizer como esse povo que é perverso, que é infiel, como eles usam os seus lábios, e depois ele vai falar da própria palavra do Senhor e expressar sua confiança em Deus, que é Ele quem resolve todas as coisas, e por isso nós nos chegamos a Ele em clamor. O título do Salmo, aqui na Bíblia, está Auxílio contra a Falsidade, mas a temática dele é justamente essa, é uma súplica de um justo, de um fiel ao Senhor, por viver em um mundo caído que anda em caos. Destrinchando o Salmo, a gente consegue entender ainda mais a importância do que ele quer mostrar para a gente. Por quê? Porque esse Salmo ele tem um quiasmo. Quem já viu, a gente já estudou quiasmo tanto na escola dominical, como também nos livros de Juízes, quando a gente estava vendo. Quiasmo. Mas vamos relembrar, porque é uma coisa que tem no português, tem na nossa literatura, mas não é tão usado, né? A gente não vê isso tão facilmente, certo? Não quanto na Bíblia. Na Bíblia tem bastante. E o povo hebreu, ele tem em sua narrativa muito disso. Quiasmo, histórias sendo contadas em ciclo. O próprio livro de Juízes é assim, a gente viu, né? Que sempre é um ciclo de juízes se levantando, e o povo pecando, os juízes se levantando. Porque na nossa visão, na nossa forma de ler as coisas, não só o Brasil, mas o Ocidente, é uma coisa muito linear, não é? Até os filmes são assim, eles avançam na história de forma ascendente até que chegue no clímax, né, do filme, ou numa literatura, ou numa história que você está contando a história. Piadas, quando se conta piada também é assim. Você tem a parte do ápice, né, o clímax da história, e depois já acaba. É uma coisa mais linear e crescente. Já no hebraico tem também essa forma ascendente. Vou usar o livro de Juízes para a gente entender, tá? Que a gente já estava mais familiarizado. No livro de Juízes a gente tinha a história, ela sendo contada e progressivamente, e ela crescia para um ápice de que as coisas chegariam no clímax da história de decadência. Ao mesmo tempo, ela tinha a sua parte decadente, que era a forma espiritual como o povo estava vivendo, e eles vão piorando, e ao mesmo tempo existe o ciclo. Muda o cenário, mudam as pessoas, mas o grosso realmente está sempre se repetindo. No quiasmo, nós temos uma coisa assim também, diferente do que a gente consegue ver como a gente lê. Quando a gente lê qualquer salmo, qualquer passagem bíblica, a gente vai ver de forma linear, esperando uma ascendência para depois chegar no clímax e a gente finalizar a história. A gente espera isso pelo nosso modo de ver. Esse salmo é um exemplo desses que não é assim, porque o ápice não está no final, mas está no meio. E ele usa a estrutura de quiasmo. A estrutura de quiasmo, ela é uma estrutura cruzada, tá? E no decorrer do salmo, a gente vê que, na verdade, ela usa pontos extremos que vão se aproximando até chegar no meio que ele quer mostrar. São coisas que se relacionam em opostos. Vamos ver, para ficar mais claro, tá? O salmo ele tem 4 estrofes, que são a primeira estrofe, versículo 1 a versículo 2, a segunda estrofe de 3 e 4, a terceira de 5 e 6, e a última de 7 a 8. E aí vamos ver agora o quiasmo aqui, tá? Porque por essa coisa de extremos se relacionando, nós vamos ver que o primeiro salmo, o primeiro versículo do salmo, ele vai se relacionar com o último versículo do salmo. Vejamos aí. Acompanha aí, Marcos. O primeiro versículo vai dizer: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Certo? O último versículo, versículo 8. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Perceba que filhos dos homens tem tanto no primeiro verso como tem no segundo verso, ou no último verso. São expressões, a mesma expressão sendo usada.
ele diz no início: desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. No último, ele vai dizer: quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Expressões sendo repetidas, certo? Mais ainda, nesses dois ainda, veja que ele está falando basicamente da mesma coisa. O primeiro versículo vai dizer: porque já não há homens piedosos, diz o versículo 1. Lá no versículo 8 vai dizer: por todos os lugares andam os perversos. Percebe que é uma informação muito similar? Quando ele diz: porque já não há homens piedosos, dá a ideia de que ele andou por onde ele quer que ele fosse piedosos. E quando ele chega no versículo 8, ele vai dizer: por todos os lugares andam os perversos. É basicamente a mesma coisa. Ele está dizendo a mesma coisa com palavras diferentes. Tanto ele usou expressões, a mesma expressão, filhos dos homens, como ele também usou a mesma ideia. De forma que é como que o começo do Salmo se conecta ao final do Salmo. E isso forma um círculo, né, que poderia muito bem ser fechado e assim a continuidade do Salmo progride. Ao mesmo tempo que essas informações elas são próximas, elas não quer dizer que são iguais, tá? Porque elas se relacionam, mas elas crescem em seu sentido. Isso é importante a gente ver também, porque nesse mesmo versículo começa como? O versículo 1, leiam aí. A primeira palavra, socorro, é um clamor, ele está pedindo, ele está em busca de auxílio. Quando a gente tem no versículo 7, que é primeira frase do versículo 7, que é o último verso, ele vai dizer: sim, Senhor, tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Então, no começo ele tem um pedido de socorro, ele está clamando, ele está aflito. Já no último verso, ele vai expressar a sua confiança. Percebe que ele cresceu. Por mais que tenham informações iguais, parecidas, mas o sentimento do salmista mudou. Enquanto ele estava aflito antes, agora ele está confiante. Ele está fiel. Ele sabe que foi ouvido, ele sabe que Deus responde e que Deus vai fazer alguma coisa. Então, houve esse progresso no Salmo, certo? Sim, Senhor, tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Ele clamou no início, no outro ele expressou a sua confiança. Essas são as informações iniciais e finais. Vamos agora para dentro, tanto pegando o segundo versículo, como os anteriores. Veja, o versículo 2 e o versículo 3, já vimos que os extremos estão relacionados. Vamos adentrando no Salmo, tá? O versículo 2 e o versículo 3, eles estão diretamente relacionados ao versículo 6. Da mesma forma, tá? Eles são similares nas informações, porém diferentes também. Houve um acréscimo, houve mudanças, mas elas se relacionam. O versículo 2 e o versículo 3 vão dizer o seguinte: ele está falando dos infiéis, tá? Ele diz: falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Então, nesses dois versículos, ele está falando sobre o uso da língua por parte do perverso, daquele que é infiel. Que eles são bajuladores, eles são mentirosos, são falsos, são fingidos, são tudo isso. É como eles usam a língua, como eles usam as palavras. É assim que eles usam, é por isso que o salmista vai dizer: julgue, Senhor, corte eles, não permita que eles progridam no que eles façam, dá um jeito de parar. E aí no versículo 6, ele vai novamente falar sobre o uso das palavras e da língua, mas não mais dos perversos. É o contraponto agora. Ele vai falar das palavras de outro alguém, quem é o Senhor. As palavras do Senhor são palavras puras, são prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Então, as informações se relacionam, palavras sendo usadas. E como é que agem as palavras dos perversos e como são as palavras do Senhor? Percebe? Está se relacionando, apesar de haver também um contraponto. Enquanto um usa a língua para falar mal, para mentir, para bajular, e o outro, que é o Senhor, a sua palavra é perfeita,
ela é pura, ela é sagrada. Você pode experimentar ela e nada sobrevive, mas ela sobrevive, porque o Senhor é perfeito, o Senhor é bom, ele é poderoso. E falando ainda sobre o uso da língua, tá? Um pouquinho, a gente tem no um livro de Tiago uma passagem muito forte a respeito da língua, quando ele diz que a língua, sendo o menor dos órgãos, na verdade, é o pior deles, porque Tiago 3, de 1 a 12, nós não vamos ler tudo, tá? Mas ele diz só alguns versículos. No versículo 8, Tiago 3, 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. O versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. E aí o restante do texto vai falar, tá? Mas veja como é forte esse texto, e à luz desse texto a gente até entendeu o capítulo 12 dos Salmos, porque ele fala do quão é difícil você se manter puro no falar, no dizer alguma coisa. Até porque a boca fala do que o coração está cheio. Nosso coração é ímpio, ele é enganoso, ele é difícil, ele deseja coisas que não agradam a Deus. Mas a palavra do Senhor é perfeita. Percebe? A palavra do Senhor é perfeita. Deus não tem problema com a sua língua, a língua dele. Ele usa a palavra corretamente, ele expressa-se corretamente. A palavra dele não falha de tudo quanto ele vier a dizer. Como até Amós vai dizer, rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? No sentido de dizer que a palavra do Senhor, ela requer uma atitude, ela requer um posicionamento de quem a ouve. Enquanto uns agem com falsidade, a palavra do Senhor é verdade. Não tem meio termo. Ele é daquilo que ela é, como ele mesmo é, o grande eu sou. Certo? Então, aí nós vemos também essa outra parte se relacionando, o contraponto entre como os perversos usam a sua boca e como Deus usa a sua boca. E o versículo 4 e o versículo 5 estão no centro desse quiasmo, certo? Veja que a gente está avançando, pegando o salmo, indo para o miolo dele. E o miolo dele são, de fato, os bajuladores e perversos falando e Deus falando. Eles agora vão se expressar. E o versículo 4 são os perversos falando. E o que eles dizem? Com a língua prevaleceremos, os lábios são os nossos. Quem é Senhor sobre nós? A boca é minha, eu falo o que eu quiser, eu faço ela do que eu quiser. É isso que eles estão dizendo. E o Senhor agora vai falar. O Senhor diz: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Veja então que no centro do salmo, o que a gente tem são os dois falando, tanto os perversos como o próprio Deus falando. Então, esse é o quiasmo, tá? Essa estrutura que aponta para o centro. E qual é o que ele quer mostrar? Principalmente, está no meio do salmo. Não tanto para o que os perversos falam, mas porque o Senhor fala. E ele vai dizer, ele já disse porque a palavra do Senhor deve ser ouvida. Porque ela é pura, porque ela é perfeita. Você pode testar e ela vai se manter. Então, aqui está, no versículo 5, no que o Senhor fala, está a grande mensagem. Porque se você observou na palavra dos perversos, na sua arrogância de dizer que eu falo o que eu quiser, eu faço o uso da minha língua como eu quiser, porque eu sou o dono da minha língua e ninguém é senhor meu, ele lança essa pergunta: quem é Senhor sobre nós? E o Senhor o Senhor Deus agora vai falar em resposta justamente a uma pergunta que foi lançada. Mas perceba que ele não se direciona à pergunta. Ele fala, Deus falando, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Ele não está preocupado com o que eles estão falando. Ele responde não se dirigindo a eles diretamente, porque eles não merecem ser ouvidos.
Mas teve um grupo a quem o Senhor ouviu. Quem foi? Os pobres e os necessitados, os que clamavam pelo Senhor e os que nele esperam. Esses o Senhor estava olhando. Nesses o Senhor estava sempre olhando. Se a gente lembrar do Salmo 3, no versículo 7, há um clamor por justiça que ele diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos dos meus inimigos. Ele pede para que, depois de descrever toda a situação que está acontecendo, ele pede para que o Senhor se levante. Aqui no Salmo 12, ele está dizendo que o Senhor mesmo disse: eu vou me levantar. É como que ele estivesse, de fato, sentado, olhando tudo o que estava acontecendo, e ele não agiu porque ele não quis. Não quer dizer que ele nunca teve o controle. Pelo contrário, ele sempre teve o controle. E ele permitiu que esses perversos, os bajuladores, até pensassem que não tinham senhores acima deles. Mas, quando o Senhor quiser pôr o fim, ele põe. Pronto, e acabou-se. E eles só avançam enquanto o Senhor permite. E isso é o senhorio do Senhor. É permitir o que ele quer permitir, é agir como ele quer agir, no tempo que ele quiser agir, usando quem ele quer usar. Essa é a soberania do Senhor e é o máximo de poder que a gente pode encontrar onde quer que a gente possa imaginar. Porque, de fato, por mais que hajam soberanias e forças no mundo, e dinheiro, e poder, e status, na verdade, nada está acima do nosso Deus, porque não há limite para o seu poder. A palavra do Senhor, que é o que está sendo anunciado aqui como grande força e grande mensagem pelo salmista sobre a palavra do Senhor, é de que quando o Senhor resolve falar, quem é que mais vai falar? Por isso que depois que os bajuladores falam, e também quando o Senhor fala, acaba-se o poder dos bajuladores, dos perversos, eles não têm mais o que dizer, porque quando o Senhor resolve agir, acabou. E só o Senhor agora vai ser exaltado a partir de suas palavras e de tudo que ele fizer. Ninguém mais ousa falar depois que o Senhor fala. Essa é uma das mensagens até do livro do Jó. Quando o Senhor fala, Jó murcha, né? E todos que estavam falando ali também ficam calados, aqueles que estavam falando de Jó, os amigos dele, né? E ele vai dizer para vocês aí, Deus vai falar com eles, vocês peçam a Jó interceder por vocês. Porque o Senhor falou e ninguém mais vai retrucar. Na verdade, a gente não tem que nem pensar que alguém vai falar depois do Senhor, porque a palavra do Senhor criou todas as coisas. É assim que surgiu, todo o universo foi formado, a partir da palavra do Senhor. Isso tudo veio ocorrer, então, por conta disso, por conta que o Senhor falou. E no que é expresso aqui, então, é que os seus olhos, na própria fala do Senhor, nesse pequeno texto, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Nesse pequeno texto, a gente vê que os olhos do Senhor estão sobre os que clamam, que a ação do Senhor é para os que nele esperam, que os seus ouvidos estão abertos para os que oram, e que ele demonstra que é Senhor de tudo, e quando ele age, ninguém mais tem o que falar, nem o que fazer. Ele não dá resposta a eles, simplesmente ignora os bajuladores, os perversos que vivem querendo ser senhores de alguma coisa e oprimir. O Senhor, ele demonstra que a sua atenção, o seu cuidado, o seu carinho, o seu amor estão direcionados àqueles que nele esperam. O versículo 5 ainda, no finalzinho, ele diz: porei a salvo a quem por isso suspira. Quem suspira o quê? Porém, a salvo a quem por isso suspira. Suspira o quê? Suspira por salvação. Porém, a salvo quem suspira para ser salvo. O versículo 1, que é socorro, Senhor, a palavra socorro, o original dela, é justamente salvação. Se outra tradução poderia ser salva, Senhor. Salva-me, Senhor. É um pedido que ele faz justamente disso. Então, a palavra, desde o início, foi salvação. E aqueles que esperam no Senhor, eles buscam salvação. Suspiram por salvação. É o socorro. E Jeremias 29:13, ele tem um texto que a gente conhece muito bem,
sobre aqueles que buscam ao Senhor e aqueles que esperam no Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Uma certeza que o Senhor nos garante, de aqueles que buscam Ele, daqueles que esperam nele, serão achados. Ele será achado por eles, se buscar de todo o coração. Segundo na Crônicas 7,14, diz ainda: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar, eu ouvirei o seu... agora falhou. Digam comigo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se implorar, se prostrar e me buscar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E perceba que esse texto de Crônicas é tudo o que está acontecendo aqui. Um clamor do justo numa terra em caos. Segundo Pedro, eu vou pedir que os irmãos abram aí, a gente vai dar uma lidinha nesse texto. Ele lembra alguns povos, alguns personagens bíblicos que passaram por um momento assim também, de terra em caos, de terra em tribulação, e que buscaram o Senhor e foram salvos pelo Senhor também. 2 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 4. Ele inicialmente fala três situações. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, entregou-os a abismos de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína, tendo-as posto como exemplo, quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Jó, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Veja essas situações que é muito próximo daquilo que o salmista está falando. Tanto ele está falando sobre os anjos caídos, que o Senhor os puniu, enviou as trevas, como ele fala da época de caos em que Noé vivia, e eles enfrentaram o castigo a partir do dilúvio, e o Senhor guardou Noé. E também outra situação, outra circunstância, que foi a de Ló, quando em Sodoma e Gomorra, e ele vai dizer que Ló se afligia pelos pecados que aconteciam ali. E o Senhor salvou Ló e suas filhas, e veio o castigo sobre aquela situação, sobre aquela cidade. São essas situações que relembram o que está escrito no Salmo 12, porque o Salmo 12 ele é uma resposta também a nós hoje que vivemos num mundo que está entregue realmente a Satanás, que é um mundo que jaz no maligno, e o povo ele caminha para isso, para cada vez mais afastamento do Senhor, numa época de apostasia, de deturpação espiritual, de abandono do Senhor e de tudo que o Senhor estabeleceu para a humanidade. E cada vez o justo deve se sentir assim, tá? Ele deve se sentir atribulado por viver no mundo caído, que não representa a sua integridade espiritual. É assim que nós devemos viver. A gente não tem que se assemelhar com o mundo, não tem que paquerar com o mundo e querer se assemelhar ao mundo. O nosso sentido de ser do Senhor é justamente sentir essa tribulação e essa tristeza e perseguição por viver num mundo que não cultua a Deus e cada vez caminha para maior afastamento dele. Esse é uma oração, o Salmo 12 é uma oração que deve ser a nossa oração. De viver num mundo caído e dizer: socorro, Senhor, me salva desse mundo, porque eu quero viver num mundo e que te serve, que te adora, que vive a alegria plena de estar em tua presença, num mundo que te cultua, num mundo que
não persegue os teus e não mata os teus, que não persegue os teus e que não aflige mais aqueles que te amam. Esse é a vontade do salmista, e percebe, e nisso o salmista também traz grande lição para a gente, em trazer para nós a lição de que a palavra do Senhor é que nós devemos ver. O norte que nós devemos ter no mundo caído, no mundo tão cheio de pensamentos, de regras, de novas ideologias e de coisas que vão tentando nos puxar para cá e para lá, ditando o que é certo, mas que na verdade está totalmente troncho e fora do que o Senhor quer para nossas vidas. A quem nós vamos ouvir? Em que lado nós vamos estar no mundo que dita como eu devo viver, como eu devo fazer, como eu devo agir dentro de minha casa, como eu devo agir no trabalho, como eu devo ter uma vida de paz, dizendo o que é uma vida de paz, o que é uma verdadeira alegria se eles não têm. O meu norte está na palavra do Senhor. A minha salvação está em ouvir o que Deus diz. Como eu posso viver tranquilamente e saber que eu não estou falhando em seguir ideal A ou ideal B, ou pessoa A ou pessoa B, é examinando a palavra do Senhor, é sabendo o que Ele me diz, é buscando em oração e em clamor, de joelhos no chão de fato, para ouvir dele a resposta daquilo que eu não tenho tão claramente. Porque sim, há coisas que a gente não tem esse livro todo decorado, não é? Mas aqui estão as respostas, sim. E quando a gente ora pedindo que o Senhor nos mostre, e você sabe, porque você com certeza já teve essa experiência, de você abrir a sua Bíblia e ler, e você diz, é exatamente o que eu estava precisando, é exatamente o que eu estou vivendo. E a história de alguém que, Matusalém, ou qualquer coisa assim, Daniel na cova dos leões, como isso se aplica a mim? Mas o Espírito de Deus faz isso para você. Quando você está precisando e você lê, você diz, era exatamente a resposta que eu estava buscando. A palavra do Senhor faz isso. A palavra do Senhor é assim. E ela é a salvação para aqueles que esperam no Senhor. O que o Salmo nos mostra é justamente isso, que nós devemos clamar, nós devemos esperar, nós devemos obedecer ao que o Senhor me diz, e então ouvir o que Ele me diz. E a palavra do Senhor, ela é a voz do Senhor, ela tem poder, ela traz a salvação, e ela não é apenas algo inanimado que não pode ser ouvido, visto. Não está simplesmente nas páginas, ela está também em uma pessoa. A palavra do Senhor, ela se fez carne e habitou entre nós. Verbo significa palavra. O Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. A palavra do Senhor, ela se fez carne em Cristo. Cristo é a palavra do Senhor. Cristo viveu aqui comendo, e tudo que ele fazia, a sua comida e a sua bebida era fazer a vontade do Pai. Tudo que Cristo representa é a palavra do Senhor, é esse cadinho de barro depurado 7 vezes, que é perfeito, que sobrevive a tudo, que é poderoso e que deve ser ouvido, é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é que é a salvação. Por isso, os que nele esperam, podem ser então salvos. É Ele a quem nós devemos clamar, e por isso nós, no final de toda oração, nós dizemos em nome de Jesus, amém, porque Ele é o nosso mediador. É a Ele a quem nós devemos esperar, é dele que nós devemos ouvir, e é Ele que nos ouve. A palavra do Senhor é justamente Cristo, a quem nós servimos, a quem nós oramos, a quem nós buscamos, e que nos amou a ponto de dar a sua vida por nós, para que nós não vivamos mais em um mundo caído, mas vivamos em um mundo que vive em esperar e amar pela sua volta. E aí, a semelhança de Sodoma e Gomorra, a semelhança do mundo caído na época de Noé, todos enfrentarão o juízo. E aqueles que estiverem com Cristo
receberem a Cristo em seu coração e viverem de conformidade com a sua palavra, como ele andou, se assemelhando com ele como cristãos, pequenos cristos, esses serão resgatados como Ló foi, como Noé e sua família foi, enquanto todo o mundo caído e em tribulação, que hoje nos aflige e nós clamamos, esse mundo viverá em trevas, será lançado no lago de fogo, preparado para Satanás e os seus seguidores. Esses viverão assim. Enquanto aqueles que serão resgatados por Cristo, eles serão então salvos e reinarão com Cristo para todo sempre, na vida eterna e no lar que Ele mesmo preparou para nós. Essa é a grande mensagem que não deve sair dos nossos corações nunca e jamais. A gente precisa andar de conformidade com o Senhor. Nós devemos viver atribulados, inquietos, na expectativa de que o Senhor Jesus vai voltar. E não nos acomodarmos com o mundo, porque de fato, às vezes parece que está demorando tanto, que às vezes parece que nem vai acontecer, mas vai acontecer. E essa é uma expectativa que não pode estar distante dos nossos corações nunca. A gente tem que viver a nossa vida aqui sabendo que nós devemos sim constituir família, trabalhar, dar o melhor de nós, louvar ao Senhor aqui é a nossa responsabilidade, anunciar as obras do Senhor com nossa boca e com nossas atitudes é a nossa função aqui na terra. Mas sabendo que a nossa vida aqui na terra não é a nossa vida permanente. Sabendo que aqui nós somos apenas forasteiros, peregrinos, de passagem. E nossa vida eterna será com o Senhor quando Ele voltar. Esperando ansiosamente e sofrendo também essa demora entre aspas, porque o tempo do Senhor é perfeito. Para nós parece uma demora. Para a gente parece assim, mas para o Senhor não é. Ele tem o seu plano perfeito. Está tudo bem estabelecido nos planos do Senhor. E no tempo certo Ele virá. E nós devemos ser encontrados assim, como aqueles que ouvem a palavra do Senhor, aguardam com expectativa e querem e almejam e vivem para isso. E assim sim, expressar a nossa confiança. Por isso o Salmo termina em confiança. Porque ele sabe que o Senhor nos guarda dessa geração e vai nos livrar para sempre de tudo isso, como diz o versículo 7. E não importa onde existe a vileza vem de vilão, tá? Onde estão os vilões da terra. O Senhor tem guardado para nós um destino muito superior que nós não somos capazes de imaginar. Que o Senhor nos abençoe e faça a gente ansiar por sua volta. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos, vamos louvar ao Senhor com mais um cântico.